Palmeiras, Gustavo Soler. Quando surge o verde imponente, no gramado em que a luta... 6h28, vamos falar do Verdão aqui nos Donos da Bola, porque o Palmeiras entra em campo neste final de semana para enfrentar o Atlético Mineiro. Jogo bom, hein? Que o Verdão aí sonha com essa liderança do Campeonato Brasileiro, encostar no Botafogo. É o Palmeiras de Abel Ferreira que dispensa comentários, Gustavo Soler. E o time do técnico Abel Ferreira que não deve ter nenhuma novidade para este jogo diante do Atlético Mineiro no domingão, num verdadeiro pasto, né? Infelizmente, o gramado do Mineirão estará um terror. Jogadores do Atlético Mineiro no meio de semana, né, pela Libertadores contra o Furacão, estavam bastante irritados com a condição do gramado e o Atlético não tem muita culpa, né? Até porque o estádio não pertence a eles, né? O estádio pertence ao governo de Minas Gerais, é gerido pela Minas Arena e a Minas Arena faz o que bem entende com o estádio e resolveu destruir o campo para realizar um show, né? Então, situação muito complicada com relação ao gramado, mas o Palmeiras não deve ter alteração no time titular em comparação aos últimos jogos, né? Deve manter a sequência de força máxima com o Everton no gol, Mike, Luan, Gomes e Piquerez, meio de campo de Zé Rafael, Gabriel Menino e Veiga no ataque, Arthur, Dudu e Rony. Esse deve ser o time do Palmeiras para o duelo contra o Galo e aí sim, no próximo meio de semana, dia 31, contra o Fortaleza, partida da volta da Copa do Brasil, a tendência é que o Palmeiras poupe jogadores, até porque venceu o primeiro duelo por 3-0. E aí, meu caro Paulo do Vale, a briga Palmeiras e W Torre continua a todo vapor. Hoje o Palmeiras fez um pronunciamento nas suas redes sociais que o torcedor que adquiriu o pacote passaporte terá também que cadastrar a sua biometria facial. Mas para que o torcedor comprou esse passaporte, que é um pacote, né, que o cara compra para ter acesso a todos os jogos do Palmeiras como mandante na temporada e paga um valor por isso, e não é, evidentemente, não um valor barato, para que ele possa cadastrar sua credencial, a W Torre tem que liberar esse sistema para ele poder fazer isso. Só que neste momento, a W Torre simplesmente disse que não vai fazer, que primeiro tem que testar, que não sei o que não tem prazo para implementar essa situação, e agora o torcedor que paga e usa de forma correta, né? Até porque hoje o pessoal do Globoesporte.com divulgou uma matéria de que a Polícia Civil encontrou na mão de cambistas próximos do Allianz Parque ingressos desse passaporte, né? Então tem gente que tá querendo arrumar dinheiro de forma ilícita com esse tipo de programa de torcedor do Palmeiras. E aí quem paga direitinho, quem faz tudo correto, pode ser prejudicado, porque o Palmeiras está ameaçando de no jogo contra o Coritiba, dia 4 de junho, quem tiver o passaporte e não tiver a biometria facial cadastrada, não poderá acessar o Allianz Parque, porque a catraca estará bloqueada. Essa é uma tecnologia, né, que, óbvio, ela é bem-vinda com relação à parte de cambista e tal. Porém, em alguns momentos ela é uma dor de cabeça, né? Porque nem sempre o torcedor ali tá habituado, tem a questão do cara que não costume tanto, tem a questão dessa parte, às vezes, né, de você ter o ingresso por outros meios, que nem sempre é pelo cambismo, né? De algum amigo, enfim, algumas situações ainda que o Palmeiras precisa resolver. Então, o setor da W Torre é isso, o setor da W Torre que tá cobrando, que já tá pedindo... Não, o Allianz Parque inteiro ele já tem biometria facial e agora o Palmeiras quer que quem tem esse passaporte que é contratado, né, pelo serviço da W Torre também tenha. A W Torre não quer liberar, quer que faça período de teste, porque a W Torre, no contrato do passaporte, o torcedor palmeirense ele assina que ele pode transferir esse ingresso para outra pessoa. Uhum. E agora com a biometria facial, então se o cara cadastrar dele não puder ir no jogo contra o Coritiba, ou vai no jogo contra o Coritiba e não pode ir contra a equipe do Barcelona de Guayaquil pela Libertadores no meio de semana, ele não pode mais transferir o ingresso dele se ele tiver o cadastro da biometria facial. Só que no contrato com a W Torre,
está escrito que ele pode transferir o ingresso dele. Então a W Torre criou ali um sistema que o único Sim. prejudicado no final das contas será o torcedor. Sim. Porque o Palmeiras já implementou, né, em todo o estádio o processo de biometria facial. E se não tiver o seu cadastro, você não entra. Só que o cara pagou pelo produto. Sim, exatamente. Então, vai... Como diria o outro, né? Vai dar BO, né? Vai, exato. Departamento de vai dar M 3 pontinhos, uma hora ia funcionar e vai funcionar atrapalhando o principal interessado em conseguir assistir um jogo, que é o torcedor. Exatamente. É uma situação... Muitas vezes, algumas atitudes, né, elas acabam sendo mais radicais, porque tem tudo por trás com relação à parte obscura, podemos dizer assim, né, de cambismo, de tudo mais. E muitas vezes quem acaba pagando o preço é o torcedor comum. Exatamente. É o cara que não quer fazer maldade, o cara que jamais faria alguma coisa pra... Além de gastar dinheiro, não faria nada de... Exato. Porque é um belo dinheiro, por sinal. Exatamente. Então é isso, né? O cara desembolsa pra pegar ali o melhor setor, né? Que é ali a cadeira em cima do banco de reservas, né? Pra ter praticamente a mesma visão do Abel Ferreira. E o cara pode ser prejudicado porque Sim. uma empresa simplesmente, né? Caso da W Torre, simplesmente não repassa desde 2014 verba pro Palmeiras. São quase 130 milhões de reais em dívida. E agora, com o Palmeiras, desde o começo do ano já com a biometria facial em andamento, eles também não querem ajudar o torcedor, né? E também não estão se importando muito. Então, são cenas do próximo capítulo. Lembrando que o Palmeiras já tem um processo aberto contra a W Torre para receber esse dinheiro. E a gente vai para mais uma pausa aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes, porque começou a